Já estamos Não é em isto tudo, falta muito. direto, já estamos, já deu. Boa tarde a todos. Desculpem, que as tecnologias não estavam a ajudar. Se não conseguíamos falar, se conseguíamos falar, não nos conseguíamos ver. Agora já estamos. Queria só que nos dessem esse feedback, que nos estão a ver. Até vou ver um gol de água que já me deram os calores e ainda nem começou. Olha, vou só aqui acender uma luzinha, está bem? Isto ficou mais escurito. Vou aqui desaparecer temporariamente. Já temos aqui um olá, portanto já nos estão a ver. Olá, olá. Aqui fazer umas mudanças, desculpem lá. Já, todos os dispositivos possíveis e imaginários já aqui foram testados. Isto é mesmo... Agora é que vamos. Estão a ver e estão a ouvir bem? Ok. Olha, a Rita está a dizer que o Facebook testa-nos sempre a paciência. Esse teste já nós passámos aqui com distinção. Olha, pronto, mas testou foi a paciência também de quem já está aqui há algum tempo à espera. É verdade. E agradecemos. Está bem? Então vamos... Mas também é a primeira vez que vamos eu e a Carolina, isto, exatamente, sem dúvida. Então vamos lá. Nós brincávamos que passámos muitos anos, porque foram mesmo anos, quando o Alcance começou, os nossos serões de sexta-feira eram pelas escolas a dar precisamente formação, com temas até muito similares ao que vamos apresentar hoje, mas realmente nós preferíamos 1000 vezes abrir a porta, receber as pessoas, exatamente, do que só carregar aqui em botões, mas também vamos conseguir. Não é esta nova realidade. Então, Carla, queres fazer as honras? Sim, já agora, dar então as boas-vindas a toda a gente, realmente, pronto, pedir desculpa pelo atraso, teve aqui mesmo que ver, e nós testámos, mas depois não era da verdade, é que as coisas não correram bem, mas dar aqui as boas-vindas, no fundo é estes que são os minutos azuis, portanto, que normalmente cabe a mim dar as boas-vindas aos minutos azuis, que é uma rúbrica, chamemos-lhe assim, que nós temos já também há uns anos, que agora foi interrompida pela pandemia, mas que de facto podemos recuperar desta forma, em live, com a grande vantagem de, em vez de serem vídeos gravados, nós ao poder estar em direto podemos receber a interação das pessoas, portanto acabamos por ganhar estas coisas, há sempre o copo meio cheio, meio vazio e nós estamos a conseguir ver aqui agora o lado cheio do copo, não é? Que é esta questão de interação. Os Minutos Azuis, para quem não conhece, são partilhas que nós fazemos, quer com elementos da equipa Alcance, quer com convidados, portanto, especiais, não é? Externos à equipa, para partilhar precisamente temas relacionados com o desenvolvimento infantil, com as questões das dinâmicas familiares, porque é essa a população, no fundo, que a equipa Alcance dá a resposta e temos partilhas tão ricas com a equipa, mesmo com familiares, portanto, questões que nos vão sempre aqui causando algum entusiasmo e que aqui há uns anos tivemos pena porque não partilhá-las. E então criámos pequeninos vídeos que estão também disponíveis na nossa página e que podem ir ver. Mas pronto, agora vamos iniciar aqui uma nova era, não é, Carolina? Vamos a isso. Portanto, estamos também receptivos, vamos seguindo aqui uma certa linha de conversa sobre este tema, que é um tema que, pronto, como diz a Carla, também nos chega muitas vezes, não é? A preocupação dos pais e das educadoras com o início da marcha, não é? Com o falar, com o andar e com o falar, e portanto estamos inteiramente receptivas a que vocês nos coloquem também as vossas dúvidas, se desse lado tiverem também a passar por alguns desafios. Portanto, a Carla já... Só dar aqui uma notinha. Pois, eu ia dizer é que não nos apresentei, estou assim a assumir um bocadinho que as pessoas já nos conhecem, mas só para nos apresentar. Portanto, eu sou a Carla Guerra, sou fisioterapeuta, ok? A Carolina Branco é terapeuta da fala. Hoje nós estamos aqui com dupla função, porque também estamos com o privilégio de sermos coordenadoras da equipa Alcance, que no fundo é um conjunto temos a parte médica também, mas depois temos um conjunto de terapeutas das áreas todas possíveis dentro da pediatria. Portanto, porque é que eu considero isto um privilégio? Porque nós ao longo destes anos temos contactado de facto com
a terapia ocupacional, a psicomotricidade, a psicologia, então é impossível já separar, não é, este conhecimento. Então vamos aqui partilhar aquilo que é das nossas áreas, mas claro que vocês vão reparar que já há aqui muito trabalho interdisciplinar, muito integrado, portanto de repente vamos falar da marcha e da fala, mas se calhar vamos estar a tocar, e esse é que é o nosso objetivo, em muito mais assuntos aqui, pelo menos algumas pinceladas. Certo, Exatamente. Carolina? Pronto, vamos falar então desta relação, não é? Entre o andar e o falar, e vamos também falar de algumas recomendações, algumas orientações que consideramos que são importantes para promover este desenvolvimento e esta relação. E, portanto, se calhar começava por lançar à discussão, Carla, esta ideia de as pessoas de alguma forma darmos por adquiridos, não é, estas competências, não é? O andar, parece que só precisamos de um ambiente minimamente estimulante e a criança, de certa forma, já vem programada para começar a andar e programada para começar a falar. Claro que existe essa programação do ponto de vista até biológico, não é? Genético, mas, portanto, vamos tentar aqui, de alguma forma, mostrar que estas duas competências são muito complexas e que se relacionam de uma forma até bastante direta. E realmente, se nós pensarmos, a criança acaba por ser o bebé, não é? Neste caso é o bebé, acaba por ser um ser que vem desenvolver várias áreas em simultâneo, não é? Nós estamos hoje a falar da parte motora e da parte da fala, mas poderíamos estar a falar da relação destas competências com a parte emocional, com a parte cognitiva, com a parte social, portanto tudo isto se vai desenrolando ao longo da nossa vida, ao longo da vida da criança, mas assume uma grande preponderância, não é? É muito relevante nestas primeiras etapas, até porque conseguimos ver esta evolução quase mês a mês, não é? Ou semana a semana. Portanto, ao dia a dia. Exatamente. Eu costumo dizer que a criança, costumamos, não é? Dizer que a criança não deve ser vista de uma forma compartimentada, portanto, segmentada, ainda que vamos olhar para estes desenvolvimentos, para estes dois desenvolvimentos de uma forma mais incisiva, estas competências estão todas interligadas, portanto, às vezes vemos as avaliações escolares e até as escalas de desenvolvimento que são muito fundamentadas para cada competência, não é? O que é que a criança já faz na linguagem, o que é que a criança já faz na parte motor, o que é que a criança já faz do ponto de vista da aprendizagem, portanto, todas estas competências acabam por surgir muito segmentadas. Claro que do ponto de vista da análise, até do estudo, nós devemos fazer isto de uma forma mais isolada, mas depois temos que tentar ver a big picture, não é? Vermos a figura no seu todo e esta relação e sobretudo o impacto que algum desfazamento possa ter nas outras competências. Portanto, eu até costumo brincar e dou muitas vezes este exemplo, quem me conhece, eu sei que... Qual é que é? Que no início do meu trabalho, né, quando eu comecei a trabalhar, já fazem uns anitos, quando comecei a trabalhar como terapeuta da fala, realmente não fazia muitas questões, quando recebia um caso, não é? Não fazia muitas questões sobre a parte motora, portanto não me era muito comum fazer a pergunta de quando é que a criança começou a sentar, quando é que a criança, o bebé, começou a sentar, a rolar, quando é que a criança começou a andar, embora isso até viesse nos protocolos, não é? Nós sabíamos que isso fazia parte das questões de protocolo de desenvolvimento, mas pronto, eu verdadeiramente não percebia esta relação. Felizmente, ao longo da minha prática profissional e por pessoas com felizmente me consegui cruzar com a Carla, que é fisioterapeuta, e muitas outras que tenho também o gosto de conhecer e trabalhar com, fui percebendo que esta área realmente tinha um impacto muito grande no desenvolvimento da comunicação, da linguagem e da fala. E na verdade eu até hoje em dia costumo dizer que
uma criança que nos surja com a alteração da linguagem, nós devemos sempre questionar, devemos sempre tentar explorar a existência de outras condicionantes, de outros fatores ao nível do desenvolvimento, porque esses podem estar efetivamente a condicionar a linguagem, e a linguagem já ser aqui um bocadinho a ponta do iceberg relativamente a outras coisas que são mais aprofundadas do desenvolvimento da criança, nomeadamente este desenvolvimento motor. Sim, Carolina, já agora só uma notinha sobre esta questão da segmentação, e agora que usaste essa expressão que nós tanto gostamos da ponta do iceberg, é um bocadinho como a marcha. A marcha, a aquisição da marcha durante muito tempo, não é o caso agora, mas durante muito tempo ainda da minha prática clínica, parecia que era o primeiro grande sinal que as pessoas identificavam, se calhar como havendo algum problema. Então, parecia que só se valorizava aquele ponta do iceberg. Então tudo o que estava para trás, onde já havia imensos sinais, se houvesse algum problema, já havia imensos sinais de alerta durante todo aquele ano, mas o foco estava muito nestas pontas do iceberg. Portanto, as pessoas não anda, está atrasado na marcha, é um problema. Está atrasado na fala, é um problema. Mas a questão é que todas estas coisas têm etapas. E se nós estivermos atentas às etapas e então as correlacionarmos, porque aqui é que está o segredo, nós hoje não vamos falar de marcos, Carolina, pois não assim de forma muito tradicional, essa informação já está muito disponível, o que é que o bebê faz a cada mês, o giro é esta correlação e que nos permite também poder estimular e promover e às vezes não atrapalhar, não é que também é uma expressão que nós utilizamos, às vezes é só não atrapalhar. Exatamente, Carla, sem dúvida. Mas sim, eu ia dizer e tentava se calhar puxar já aqui este chavão, pelo menos para nós enquanto terapeutas da fala ou para os pais que estão mais preocupados com a fala e com a linguagem, porque é que importa realmente pensarmos no desenvolvimento motor para o desenvolvimento da linguagem ou da fala? Eu começo por dizer que linguagem e fala são dois conceitos diferentes, não é? Portanto, nós... e ambos são influenciados pela parte motora. Portanto, o desenvolvimento motor importa para a linguagem porque a linguagem, enquanto capacidade mental superior, portanto, vamos imaginar que é como se fosse o nosso armazém, não é, cerebral, que no fundo retém toda a informação que nós obtemos do exterior, portanto, é como se imaginássemos que a linguagem é a função que nos permite organizar o vocabulário, fazer as frases, construir diálogo, portanto, no fundo, a fala exige este planeamento linguístico e, portanto, a fala o que é que será? Será sempre o processo mais motor, portanto, que exige um planeamento motor e de execução a nível da musculatura para nós podermos produzir sons, ok? Portanto, linguagem, função mais mental e fala, portanto, uma função mais motora. O desenvolvimento motor vai influenciar a linguagem e vai influenciar a fala de maneiras distintas, portanto, mas que se complementam. Vai influenciar a linguagem, porquê? Exatamente porque nós vamos adquirir o vocabulário, não é? Nós adquirimos o vocabulário pelas experiências que temos no meio ambiente. Portanto, o bebê ainda muito pequenino, que ainda é só, entre aspas, um corpo, a começar a estar em movimento, ele ao experienciar, ao começar a tocar nas coisas, a sentir, não é? A levar à boca, a envolver-se com os objetos do ponto de vista motor e sensorial, ele vai adquirindo cada vez mais a noção das coisas. Portanto, o facto de ele, por exemplo, vir a saber que uma bola tem o nome de bola, é exatamente porque ele também já generalizou essa palavra, porque já esteve a brincar com bolas grandes e pequenas e amarelas e rugosas e, portanto, e o conceito vai-se desenvolvendo à medida que a criança vai explorando este objeto no seu contexto ambiental. E por isso mesmo, tu tens uma frase, Carla, que também podemos ir buscar, não é? Que é, antes de ser conceito, tem que ser experiência. E isto é muito importante. Nós não podemos ter uma ideia sobre nada se não a tivermos numa idade, nos pequeninos, antes de termos aqui os conceitos mais abstratos, mas o pequenino tem que sentir, é pelo concreto, e às vezes o erro é este, nós achamos que conseguimos ir diretamente às funções superiores, exatamente, sem passar pela parte sensoriomotora, que aqui estamos a falar de movimento, mas a parte sensorial está aqui coladinha, claro, exatamente da mesma forma.
Portanto, é o Exatamente. facto da criança mexer, não é? De se mover e se mexer com os objetos e com aquilo que vai vendo no meio envolvente, que ela vai adquirindo esta noção de conceito. E isto começa no bebé de uma forma concreta, não é? Portanto, ele começa a mexer e começa a pegar nas coisas. Também é isto que mais tarde vai possibilitar o processo de abstração. Portanto, se nós estivermos a falar em crianças em idade escolar, e eu passo assim já para, já para essa questão, porque desde muito cedo os pais também se preocupam muito com o desempenho escolar, não é? Ou seja, com se a criança vai ter ou não bom desempenho e sucesso a nível da escola, em função daquilo que vai mostrando no seu desenvolvimento. Portanto, há muito esta preocupação. Logicamente que a criança vai ter um processo de abstração melhor, e aí já vamos ter que recorrer a desenvolvimento cognitivo e memória, e portanto a outras funções, a atenção, etc., que vêm a ser desenvolvidas também, mas lá está, vai ter um melhor raciocínio lógico ou dedutivo nesta fase da idade escolar, se tiver tido efetivamente, é um bom preditor, se tiver tido um desenvolvimento em bebê e em criança de muita manipulação e de muita experiência ao nível motor e ao nível sensorial. Portanto, sem dúvida nenhuma que o desenvolvimento motor tem um impacto muito considerável naquilo que é a linguagem. Agora passava para outro ponto, que é, portanto, a implicação que tem o desenvolvimento motor na parte da fala. Como falei há bocadinho, a fala sendo um processo também neuromuscular, portanto, de desenvolvimento do ponto de vista muscular, claro que o desenvolvimento motor global vai estar implicado, porque, mais uma vez, não vamos conseguir ter crianças com uma boa capacidade de fala ou com boas competências motoras a nível da fala, se a criança tiver um atraso motor ou se a criança tiver algumas condicionantes neste desenvolvimento. Portanto, não vamos esperar que uma criança muito desajeitada, que corre atabalhoada, isto já nas crianças que correm, não é? Que corre mais atabalhoada, que é um bocadinho mais desajeitada, que cai, etc., tenha uma dicção, portanto, uma produção de sons absolutamente extraordinária. Portanto, pode acontecer, claro, mas há que ter em mente que há uma relação, ou seja, há este bom preditor para a fala, que é termos uma boa organização corporal, os bebés realmente conseguirem desenvolver, no fundo, os seus movimentos do ponto de vista corporal, porque o desenvolvimento dá-se, portanto, do distal para o proximal, ou seja, eles ao proximal exatamente, desculpa, obrigada, Carla, distal. exatamente. Eles ao desenvolverem mais as suas competências motoras globais, ou seja, grosseiras, de uma forma mais ampla, não é? Também vão conseguir desenvolver as competências motoras finas. Quando falamos em fino, não falamos só em preensão do lápis e pegar em coisinhas pequeninas, movimentos de pinça nas mãos, tem motricidade fina. Quando falamos em movimento fino, também estamos a falar de movimentos orofaciais, que são movimentos que recrutam musculaturas, grupos de músculos específicos, pequeninos, e portanto isto exige, lá está, muita complexidade, mesmo do ponto de vista neurológico, e portanto a criança vai ter que desenvolver sempre primeiro as etapas motoras mais globais para chegar às finas. Eu aqui, se calhar pego até no exemplo, também gosto de falar neste exemplo entre aqui os 3 e os 6 meses, em que, portanto, começamos a ver o bebé a fazer movimentos globais de lateralização, portanto, o bebé começa-se a virar mais para um lado e mais para o outro, e passado algum tempo até começa a rolar, não é? E nós, se pensarmos também nessa faixa etária, em sequência a esse desenvolvimento, que o bebé vai começar a lateralizar a língua. Se calhar nunca tínhamos pensado, não é, propriamente nisto, ou seja, também é nessa fase que há a introdução das sopas, não é? Portanto, a alimentação complementar começa nesta fase. Porquê? Porque, efetivamente, do ponto de vista neuromuscular, também existem estas competências para tal, não é? Portanto,
criança começa a ter a capacidade de movimentar melhor a sua língua, começa a ter capacidade para sustentar a sopa, que é um alimento mais pesado, digamos assim, do que o leite, e portanto toda esta força muscular começa a ganhar forma. E é também nesta fase, se pensarmos, que eles começam a produzir as primeiras sílabas, não é? Que falamos no processo de lalação. Começam a fazer pá, 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 má, 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 má. Depois começam a juntar mais vogais e a fazer agu, abá, adé, por exemplo, não é? Portanto, tudo isto, em termos do processo de lá está, de fala, está relacionado com uma competência que vem do ponto de vista corporal. Portanto, eles desenvolvem a nível do tronco e Sim, depois... Carolina, exatamente, e tu falavas da questão dos movimentos finos, mas mesmo em termos posturais é fácil imaginar que é já a idade em que a criança já tem um controle de cabeça e de tronco e uma boa tonicidade. Nós não imaginávamos um bebê a falar ainda na fase de estar todo ele muito molinho, deitadinho. Portanto, é a fase em que já pode estar até na cadeirinha, não é, da papa. Portanto, está tudo muito interrelacionado. É mesmo impressionante, é mesmo impressionante. Olha, eu vou só dar aqui um exemplo antes que o perca, porque eu acho que ele é interessante e acho que às vezes ajuda a perceber que uma vez também tinha um papá que tinha o pai e a mãe até presentes e realmente a criança já era um menino já mais velhinho e nós estávamos a falar sobre era um desses meninos, não gosto de catalogar, mas pronto, um bocadinho desajeitado e um bocadinho, pronto, e recordo-me de estarmos a falar sobre a importância de se fazer ali algum trabalho, muito até dos papás, porque há muita coisa que não é preciso ser em terapia, são estratégias que nós podemos passar para a família, mas recordo-me que tinha uma mãe muito, muito atenta e muito motivada e tinha um pai que estava a desvalorizar aquilo um bocadinho e nunca mais me vou esquecer, e o pai comentou assim, olha, mas eu também, quer dizer, eu também não tenho assim um interesse, não estou propriamente à espera que ele venha a ser um atleta. Exato. Ou seja, era aquele exemplo perfeito de que o desenvolvimento motor não estava impecável, mas o pai achava que isso só era importante se ele quisesse ser um dia um atleta profissional. Claro que eu tive que desconstruir isto, mas a mãe ainda desconstruiu melhor do que eu, porque a mãe, no fim de eu desconstruir, virou-se para o papai e disse assim, olha, mas tu também eras assim desajeitada em pequeno, eras? Era. E ele, como quem diz que aquilo não tinha, e ela se perguntou isto também, e eras feliz? O que ele dizia é que depois ele não brincava tanto com os amigos ao futebol e etc, mas que isso também não lhe tinha feito mal, mas a própria mãe voltou a pegar, tanto pegando aqui um bocadinho até nesta parte também emocional e tudo, a mãe foi ali ao concreto, que é em termos depois também das experiências e da participação que se pode ter, não é? Ou seja, só por si também vale estas questões motoras, nas idades que as crianças têm, mesmo que um dia eles venham a ser matemáticos brilhantes e tudo mais, mas isto é importante, não dá para saltar aqui aprendizagens, digamos assim. Pronto, esta do atleta tinha que falar. E por outro lado, Carla, se pensarmos, pode também estar a surgir essa ideia, não é? Ao contrário, se tivermos crianças que por algum motivo tenham condicionante neste desenvolvimento motor, ou mesmo, pronto, patologia, não é? Doenças neuromusculares, pronto, e os mais complicadas, e que isto possa, de alguma forma, fazer sentir aos pais, então, mas ele tem esta condicionante, ele nunca vai falar, ou nunca vai andar, não é? Portanto, e às vezes, pronto, e é isto, ou seja, há esta relação, sem dúvida, mas isto não quer dizer, não é impeditivo que a criança não venha a falar. Portanto, criança que não anda pode vir a falar. Não é isso que estamos a dizer, não é? Claro, vai ter sempre mais dificuldade ou vai necessitar sempre mais de estratégias e de apoio e de maior adaptação, não é? Maior adaptação. Olha, Carolina, aqui a chave, aqui é a mesma área que me é muito querida, portanto só dar esta notinha. Um dos cuidados que temos que ter quando lidamos com crianças que efetivamente em termos das aquisições motoras estão muito aquém, seja qual for o motivo, o que é importante é não nos prendermos só à parte motora, que tem que ser naturalmente trabalhada, mas estarmos precisamente por esta correlação, termos sempre a noção do que é que em termos de desenvolvimento neuronal estaria a acontecer nas outras áreas. Então o que é que eu quero dizer com isto? Uma das estratégias que nós damos, por exemplo, a crianças que não têm a capacidade de rolar, as primeiras coisas que os fazem mudar de sítio,
ok, se a criança por si, por algum infortúnio, não consegue explorar o mundo da mesma forma, com a mesma autonomia, então temos que ter ainda mais cuidado em trazer-lhe este mesmo mundo, para que ela possa aprender na mesma. Ela pode não conseguir ir até ao armário das tupperwares e tirar as tupperwares, então nós temos que adaptar de forma a que ela possa chegar e na mesma aprender, manipular, tocar nas tupperwares. Portanto, não deixar que, e isto aconteceu muito no passado, ficávamos tão presos na parte motora que não avançava, e depois, quando dávamos conta, tínhamos prejudicado as outras áreas. E hoje em dia já, felizmente, avançámos no sentido de, então vamos na mesma continuar a alimentar as outras aprendizagens, compensando a parte motora, portanto tem resposta ao que estavas a dizer, para que estas aprendizagens não fiquem tão comprometidas. Portanto, a correlação está cá sempre, temos é que saber utilizá-la da melhor forma. Pronto, só esta nota. Sim, sem dúvida. Ia só dar o exemplo, Carla, também por outro lado, já falámos aqui no bebê, mas por outro lado, e nestes 2 anos em que é o falante, não é? O que é que está a acontecer do ponto de vista motor? Do ponto de vista motor, temos uma mestria, não é? De competências motoras, portanto a criança já, provavelmente já corre e salta e pedala e trepa e tudo mais, não é? Embora este marco seja mais os 3 anos, certo? Que eu estou a dizer, exatamente. Mas sim, a perfeição é só mais tarde, mas já faz as competências fundamentais, já lá estão. E da mesma forma que do ponto de vista da fala e da linguagem, nós já assistimos a crianças que são falantes, portanto já juntam 2 ou mais palavras e que já fazem discurso, que já respondem, portanto que já sabem em princípio até contar pequenas histórias, portanto já começam a ter estas competências também de mestria do ponto de vista linguístico. E isto, mais uma vez, tem que estar relacionado, porque já são muito mais hábeis na exploração do meio ambiente e, portanto, também já conseguem armazenar, lá está, mais informação do ponto de vista linguístico e já conseguem, por isso, expressar melhor também aquilo que sentem, que querem falar, portanto, tudo, os pedidos que querem fazer, portanto, já são muito mais também pragmáticos e isto é uma característica interessante quando analisamos, quando pensamos no desenvolvimento das crianças. Sim, Carolina, e aqui sim. A dizer que a frase até que deu título a estes minutos azuis, e pronto, ao ano andante, ao 2 anos falando, às vezes até pode induzir um pouquinho em erro, porque de facto aos 2 anos, não é? Pode-se associar, só começa a falar aos 2 anos, e não, de todo. Não, sem dúvida, começa muito mais cedo, não tem nada a ver, não é? Portanto, eles entre os 4 e os 6 meses é o período de lalação, era o que eu estava a dizer, e depois portanto, começam a produzir as sílabas, depois começam a juntar mais sílabas, mais à frente, no período mais junto aqui aos 9 meses, 6, 9 meses, em que se chama que é o balbucio, portanto já começam a fazer muito mais produções, e depois aos 12 meses já vemos crianças a produzir realmente palavras, não é? Mamã, papá, olá, o nome do cão, um brinquedo preferido, uma bolacha, pronto, aquilo que eles possam ter mais interesse, e depois por aí em diante, portanto, se nós estivermos a falar do ponto de vista até do que está estudado para o número de palavras que a criança deve produzir, eles aos 2 anos devem produzir, portanto, verbalizar, expressar a nível da fala cerca de 200 a 300 palavras, mas compreendem muitas mais, está bem? Portanto, compreendem muitas mais e por isso é que mais uma vez a exploração do meio enquanto capacidade motora é muito importante porque a compreensão precede sempre a expressão, portanto a criança, o bebê vai sempre compreender muito mais coisas do que aquilo que vai expressar. Está bem? Até mais tarde as coisas ficarem um pouquinho mais niveladas, mas a verdade é que nesta fase há um desfazimento enorme, portanto eles compreendem muito mais vocabulário que aquilo que expressam. Exatamente. Está bem? Sim. E aqui também sempre na relação direta também com as rotinas, que também nos permitem perceber um bocadinho melhor o que é que eles estão a entender e não, e ajudá-los nesse processo. Portanto, lá está tudo aqui muito relacionado. É muito interessante. Não falámos de uma particularidade, já agora estávamos a falar isto, estava-me a lembrar precisamente da minha experiência enquanto mãe, não é? Porque nós somos terapeutas, mas entretanto neste processo que já vai longo, não é? Já vamos fazer 9 anos de equipa alcance,
Portanto, mudámos também a nossa realidade pessoal. Portanto, eu já sou mãe de uma menina com 3 anos e de um bebé recentemente, não é? Um bebé que faz agora 8 meses, e a Carla, que a tua pequenina já tem 20 meses, meses. 20 meses. Olha, eu que disse que nunca ia dizer a idade da minha filha em meses, também digo 20 meses. Tem 1 ano e meio, vá. Tem 1 ano e meio. Nós temos uma escadinha, 8 meses, 20 meses a minha e depois a tua já a mais crescida está aqui para ensinar tudo. E na verdade, pronto, também acabamos por testar, digamos assim, estes conceitos, não é? Que estão estudados, tudo o que estamos a falar está estudado, e nós só estamos a trazer esta informação para a nossa prática e enquanto profissionais e enquanto mães, portanto, e também erramos e também fazemos coisas que que às vezes não são as mais corretas, mas por isso mesmo é que é bom. Também podemos fazer uma live sobre os erros dos terapeutas, também faz. Mesmo é que é bom trabalharmos a equipa e partilharmos as nossas dúvidas e aprendemos muito com todos os técnicos com quem trabalhamos e também com os pais, logicamente com as famílias, porque isso, pronto, dá-nos sempre aqui outra forma de ver e de perspectivar o desenvolvimento da criança. Carla, eu passava se calhar a bola para o teu lado para me falares um bocadinho sobre esta, e acho que já tínhamos dado esse toque, para falarmos um bocadinho sobre portanto, este saltar etapas, não é? Que já falaste um bocadinho atrás, ou seja, da mesma forma que, ou seja, queremos estimular as crianças, e estamos preocupados com isso, não é? Queremos estimular os nossos bebés da melhor forma, não devemos cair no erro de acelerar o processo, não é? E às vezes vemos pais que sobretudo no andar, começam a querer incentivar muito a criança a andar, e logo desde muito cedo, não é? Quando eles ainda têm o reflexo de marcha, às vezes ainda há pais... coisa... Vemos pais que estão erradamente a estimular o processo de marcha nessa etapa, que não é suposto, e ainda antes deles começarem a andar, que promovem muito a questão dos andarilhos e das aranhas, porque acham com isso que vão acelerar o processo e que será positivo, e sabemos que não devemos efetivamente saltar etapas, mas fala um pouquinho sobre isso, se puderes. Sim, claro que sim. Olha, Carolina, primeiro estava deliciada porque enquanto fisioterapeuta, não é, ouvir uma terapeuta da fala com todo este discurso, claro que super suspeita, mas é muito bom, porque sinal realmente que as coisas também já evoluíram, porque esta é uma preocupação que eu e os colegas, principalmente das áreas mais motoras, aqui também a terapia ocupacional, a psicomotricidade, portanto às vezes é um bocadinho, é um desabafo que eu deixo, mas é um bocadinho este sentimento de desvalorização, e parece que realmente depois só há mais preocupação quando já estamos a falar de fala ou quando até já estão na escola, e depois acabamos por assistir, e ao longo destes anos na equipa Alcance, sempre que nos chegam as crianças já mais velhas com alguma problemática, raro é o caso em que quando nós vamos atrás, a problemática não está lá atrás. Então, quase que passa a ser aqui uma missão, não é, dos terapeutas, de valorizar estes primeiros tempos, como forma de prevenção depois das questões mais à frente. Portanto, este é um tema, é mesmo para mim, é uma missão de vida praticamente. E pronto, Carolina, é engraçado, estás a falar dessa questão da variabilidade, porque às vezes é nesse saco da variabilidade que entram aqui depois algumas desculpas para algumas coisas que não acontecem. O que é que eu quero dizer com isto? Aquela máxima que diz cada criança tem o seu ritmo, ela é verdadeira e é efetivamente, até se considerarmos que a criança primeiro já existe, não? O bebê já vem com uma carga genética, por si só, variável. Depois, aqui não posso deixar de dar uma pincelada, temos a gravidez, que tem muito mais importância do que aquilo que se pensa. Tudo o que acontece ainda durante a gestação. Portanto, logo, muita variabilidade de criança para criança. E depois, os estudos, cada vez mais, já há estudos que comprovam, portanto, já havia opiniões de terapeutas, agora há estudos que comprovam que os 4 primeiros anos de vida, e dentro destes, os primeiros 6 meses, têm um impacto brutal depois no que é a vivência e as experiências e as aprendizagens para a frente. Portanto, se nós considerarmos uma genética, uma gravidez e depois estas experiências de primeiro ano de vida, claro que esta variabilidade nós vamos ter que aceitar. Mas a máxima que diz que cada criança tem o seu ritmo, fala-nos em ritmo. E é aqui que há uma pequena nuance, porque uma coisa é os timings de aquisição.
ok? Que há timings ótimos e nós muitas vezes falamos entre os 3 e os 6 meses, entre os 4 e os 7, ok? Mas outra coisa é falarmos de etapas que se saltam e então vem aquele discurso, o meu filho não gatinhou, certo, mas não sei se um dia não pode haver sinaizinhos e questões relacionadas com aquele não gatinhar. Ou a questão de, ou seja, uma coisa é etapas, não sei se estou a ser clara, e aqui é muito importante, portanto, conhecê-las e não levar com tanta leveza o facto da criança não ter feito determinadas coisas. Ele nunca esteve muito de barriga para baixo porque ele não gostava. Pronto, e muito provavelmente adquiriu isto vimos muito, ele, pronto, depois começou-se a sentar. Pronto, e depois temos crianças que ficam na etapa do sentar, tu falavas do acelerar a marcha, eu até te digo que se calhar o mais comum é o acelerar o sentar. A criança, hoje em dia, o que se recomenda é que não deve ser sentada de forma artificial. E a maioria dos papás, por vários motivos e porque é uma crença muito enraizada, mesmo na comunidade terapêutica, clínica, os médicos, os enfermeiros, a certa altura começam a perguntar se já se senta. E muitos marcos, muitos daqueles gráficos que nos falam do desenvolvimento da criança, até inclusivamente têm sentar sem suporte, sentar com suporte. Portanto, dá a entender que nós temos que sentar a criança. Sim, até há aqueles suportes que parecem penicos, não é? Que são assim mesmo... Ok, mas tu não és boa, mas tu disseste, exatamente. Para sentar, exatamente. E é para um sentar artificial, e isto é mais uma prova, e não é por mal, ninguém faz isto por mal, mas é mais uma prova, um bocadinho desta pressa que muitas das vezes os papás têm, em que a criança cumpra com aqueles marcos, mas de facto o chegar à posição de sentado, o manter-se sentado e sentar-se, portanto o estar na posição e o conseguir chegar à posição, tem uma riqueza de pré-requisitos que não importa saltar. Portanto, esta é sempre a mensagem que nós passamos neste tipo de apresentações. Mas sobre isto, Carolina, era aqui que eu queria entrar, portanto, não saltar etapas, e a ideia hoje seria dar 3 ou 4 ideias gerais sobre então como é que nós promovemos no bebê muito pequenino este desenvolvimento motor que já estamos a perceber que não é só motor, portanto que estamos a promover tudo e sem esta pressa, sem esta questão da checklist e que já faz tudo. E aqui uma das mensagens também maravilhosas que temos é que muitas das vezes é seguir o instinto. Há tanta informação agora, eu acho que às vezes é difícil ser pai nesta altura, porque há tanta informação, felizmente, porque antes não havia, também havia pouca, mas agora há muito, mas eu acho que isto cria um bocadinho de ansiedade nas famílias, e a ideia é tirar a ansiedade, nós não é mais uma conversa para criar ansiedade, é para tirar. Portanto, a primeira sugestão é logo seguir aqui muito o instinto da família, e não vamos mentir, da mãe nestes primeiros meses, porque há ali uma ligação também muito crucial e a mãe sabe, a mãe aqui dentro sabe. Então, como promover este desenvolvimento? Vou dar assim tópicos muito práticos. Só outra pincelada, gravidez. A gravidez tem que ser alimentação, já sabem, exercício físico, pelo menos manter aquele que tinham. E depois, uma coisa muito importante, só vou deixar quase este chavão, que é a sanidade mental, a mãe começar a conectar com o bebê, trabalhar um bocadinho a confiança em si, não estar que tem que ler não sei quantos livros. Eu costumo dar uma expressão que é ter uma caixa de ferramentas. A mãe saber que tem onde ir buscar informação, saber que pessoas é que pode contactar se tiver dúvidas, informar-se, mas não querer saber logo tudo, porque isso vai criar ansiedade e nesta fase isso não interessa de maneira nenhuma, ok? Portanto, gravidez, cheque, depois há muita informação já sobre isso. Quando já temos o bebê connosco, há aqui uma coisa que eu tenho logo que dar conta, que é o toque. Não há nada quase mais importante do que o toque de um bebê pequenino. Então aqui, ainda neste âmbito da questão do desenvolvimento motor, um bebê que é muito tocado, primeiro é uma forma de afeto, é a forma de afeto do bebê pequenino, bebê recém-nascido mesmo. E um bebê muito tocado é um bebê coordenado. Isto é um facto. Se eu tocar muito o meu bebê, e o que é que nos apetece quando eles nascem, não é? Nós até às vezes usamos aquela expressão muito portuguesa, até me apetece comê-lo. E nós podemos, efetivamente, tocar muito o bebê, isto é de extrema importância. Aqui também já há muitos estudos e as pessoas depois podem procurar informação mais detalhada sobre o pele com pele. Eu podia estar aqui a enumerar todos os benefícios do pele com pele.
é mais fácil, às vezes arranjamos um bocadinho umas desculpas. As mães estão a vivenciar um período os primeiros 3 meses são uma grande aventura. Mas se calhar se nos despirmos de complicações e fizermos mesmo aquilo que nos apetece, o que é que nos apetece? Estar sossegadinhas com o nosso bebê. E é isto que é bom para ele nesta fase. Portanto, se por um lado um bebê tocado é um bebê mais coordenado, isto é um facto, aquela ideia de que o colo vicia é um mito, ok? Há muita discussão sobre isto, mas eu acho que esta discussão vai acabar em 3 tempos nos próximos anos. O colo não vicia, o colo, isso é outra conversa, estes vícios são coisas que já são também muito, olha, são capacidades muito superiores que a criança ainda não tem nesta idade. Portanto, isso é um mito. Façam o que vos apetece. Eu tenho a certeza que a todas as mães, a não ser que estejam a acontecer outro tipo de processos que temos que também tomar a devida atenção, nomeadamente depressões pós-parto, mas o que apetece à bebê é o toque ao bebê, à mamã é o toque ao bebê. E deve ser feito, portanto, pele com pele, podem procurar também mais informação sobre isso. A questão da massagem, ok? Iniciar desde muito cedo a questão da massagem do bebê. Uma massagem que não é preciso fazer cursos, pode ser ótimo, ok? Mas o que eu quero dizer é, nós sabemos como tocar, como massajar depois do banhinho, com um creminho ou sem creminho, uma massagem com vontade, não é umas coceguinhas, ok? Tocar, falar sobre aquilo em que estamos a tocar, desde que ele nasce, tranquiliza bebê, tranquiliza mãe e traz imensas vantagens para quê? Para este conceito que eu vou aqui só introduzir, que é de mapa corporal, que é da criança poder começar a criar uma representação cá em cima, no seu cérebro, daquilo que é o seu corpo. Cada vez que eu toco, eu crio conexões que cá em cima me dizem em que é que está a ser tocado. Portanto, em termos de desenvolvimento, este mapa corporal é muito importante. E nós muitas vezes recebemos crianças mais velhas com grandes desafios ao nível deste mapa corporal. E porquê? Porque lá atrás, nos primeiros 3 ou 4 meses, não é? No meio de tanta coisa que tinha que fazer com o bebê e porque o colo viciava, não se fizeram estas coisas que é pleno afeto. Isto não há outra forma de o dizer. Pronto, outra coisa, muito, já agora dar esta notinha, que é tocar muito pés, mãos e boca, ok? Pés, mãos e boca, é muito crucial. E se nós pensarmos, nós temos muito todas, enquanto mães, não é? Este instinto. Quando estamos a dar, por exemplo, maminha, e o biberon é igual, ok? Mas nós temos tendência de estar a mexer nas mãozinhas do bebê, também de mexer nos pés. Às vezes também há um erro, diz, se ele adormece muito é estar a tocar mais nos pés com mais força. Isso também... Pronto, a questão da amamentação pode dar aqui depois outra conversa. Mas, de facto, este toque, só dar aqui uma notinha, Carolina, as mãos e a boca têm circuitos neuromusculares, portanto, aquelas coisas mais complicadas neurológicas, que são partilhados. Portanto, o mexer nas mãos do bebê ajuda na sucção. Portanto, às vezes há muitos desafios com a amamentação, é? E que nós também podemos ajudar com esta questão do toque. Ainda estamos no toque. Sim, eu ia só acrescentar que os receptores sensoriais que nós temos, não é? Já falaste nos circuitos, não é? Portanto, está relacionado. Sim. Eles são muito semelhantes. Portanto, os receptores sensoriais que temos nas mãos e nos pés são muito semelhantes ao que temos intraoralmente, dentro da boca. Olha, Carolina, era isso que eu te ia dizer. E numa fase inicial, e essa era a sugestão que eu ia dar a seguir, numa fase inicial, portanto, a criança ali por volta dos 3, 4 meses, ela vai começar a mover o pescoço, portanto, e a procurar a mão, vai descobrir a mão, e depois vai trazê-la à boca. Inicialmente de lado, isto tem que ver com o reflexo que a criança tem numa fase inicial, e ela inicialmente vai trazer a mão à boca de lado. Mas esta boca vai-lhe dar muito mais detalhes do mundo do que se calhar até a mão, porque nesta fase, ok? Portanto, é por aqui que começa. Às vezes, também erradamente, as mamães têm um bocadinho de tendência de inibir esta questão da mão na boca. São um bocadinho os nossos complexos com a higiene, ok? E isto é um comportamento que se vai manter ainda durante alguns meses. Portanto, primeiro vai a mão à boca e a criança está a conhecer mão e boca. E depois, só depois é que vão entrar aqui os objetos, que a criança vai levar aonde? À Exatamente. boca. Ok? E nós temos que permitir isto. Claro que vamos ter cuidado com o tipo de objetos, com a higiene dos objetos, mas é muito o tamanho, exatamente, mas temos que permitir, porque isto é que vai realmente ativar aqui estes sensores, vai criar aqui uma série de conexões que eu costumo chamar neste triângulo mágico, não é? De boca, mãos, olhos. E depois, isto também vai facilitar seguidamente a introdução alimentar. Portanto, isto está tudo ligado. E o bebê não precisa que nós façamos nada, nós só temos é que permitir, confiar,
ok? E só ir ali gerindo para que ele esteja em segurança naturalmente, que é o nosso Sim, dever. e só acrescentar que nesta fase, pronto, de pandemia, ainda mais, não é? Temos esta realidade, não é? Esta realidade de termos mais, portanto, mais complexos em crianças explorar, não é? O meio ambiente, quer seja pela boca, quer seja por explorar mesmo, não é? Portanto, estamos sempre muito preocupados se os objetos estão higienizados, não é? Se estão em condições para o bebê os explorar, pronto, e realmente temos que garantir isso, não é? Temos que garantir essa higiene, mas também não podemos ser absolutamente obsessivos, embora esta fase seja realmente muito peculiar. Sim, Carolina, até porque assim, nós estamos a programar, e claro, esta fase é super atípica, mas dentro não é, do domicílio, da casa, a partir das coisas estão minimamente seguras. Porque a verdade é que nós estamos a programar todos estes sistemas, motor, sensorial, mas também o sistema imunológico está a passar por este processo de programação. Portanto, pouco contacto também com alguns bicharocos nesta fase, depois também nos dá um sistema imunológico menos bem programado. Portanto, lá está. Até isto está muito relacionado. Mas pronto, dar conta desta questão do toque, e aqui não posso deixar de referir a questão da amamentação, ok? E quem diz a amamentação, leite materno, ok, mas eu estou a falar também do biberon. O próprio momento de dar maminha ou de dar leitinho pelo biberon pode ser muito rico nesta questão da estimulação até da boquinha, mexer na boquinha, esperar, não é logo enfiar a mamoca ou o biberon, é esperar que a criança tocar e esperar que a criança possa mover o pescoço na direção da tetina, porque esta procura também acaba por estimular estes movimentos do pescoço, ok? Que já sabemos que depois também vão facilitar aqui os movimentos intraorais, portanto, tudo relacionado. Portanto, é ser mãe ali sem... pronto. E aqui podemos introduzir, aqui agora eu vou falar um bocadinho de párea, quando estamos nestes momentos de toque, de calma, podemos apelar a um sentido da criança que já está muito desenvolvido quando ele nasce, ao contrário da grande maioria, que é da questão da audição. Sim. Então, o que é que nós... Pronto, é um ótimo momento para começar a associar algumas canções, alguns sons à calma daquele momento, ok? E que depois nos vão ser úteis porque, por exemplo, se pensarmos a partir dos 6 meses, acalmar um bebê na mama já não é tão recomendável. Então é bom que nós durante estes primeiros 6 meses tenhamos construído outras estratégias. E a estratégia da canção e do toque são estratégias muito interessantes para este ponto de vista. E o que é que estamos a fazer já? Que é a questão toda da linguagem, claro, e pronto. Portanto, isto dá assim um mundo. E pelo contrário, criar ambientes que não tenham muito ruído. Não é? Exatamente. E que possibilitem essa tranquilidade também ao bebê do ponto de vista do silêncio. O silêncio também tranquiliza. Portanto. Exatamente. E também faz parte do processo de comunicação. E também faz parte do processo de comunicação, exatamente. E aqui há uma questão que é, efetivamente, nestes primeiros meses, ainda estamos aqui a falar quase dos primeiros 4, mas é muito importante também começar a conhecer de facto o bebê. E então eu posso ser um pouquinho suspeita, não gosto muito da confusão, sensorialmente acho que também tenho aqui os meus desafios, mas a verdade é que se nesta fase de pandemia isto não se coloca, mas de facto às vezes o amamentar com muita confusão, a questão das visitas que nós falamos, não é, de vez em quando se fala, a verdade é que se a mãe naqueles momentos não estiver a conectar aquele contacto visual com calma e estiver a dar maminha, pronto, perde-se um bocadinho. Mesmo mamães que tenham outros filhotes, tentar que haja momentos para tudo. Ok? Mas de facto a amamentação é muito importante por uma montanha de aspectos. Nós depois poderemos, certamente que é um tema que vamos voltar. Só dar aqui uma notinha, não posso deixar de referir isto, Carolina. Sempre que comecem a surgir aqueles desafios durante a amamentação, ok? Já são preditores depois também de outros desafios a nível do desenvolvimento motor e a nível depois, lá está, de fala. Portanto, crianças que mamam pouco e adormecem na mama, crianças que se esticam muito para trás, crianças que ficam logo nervosas, nós pomos muito o foco da amamentação na mãe, nas questões da mãe, na posição, e muitas das vezes as questões estão no bebê, está bem? E aqui procurar, obviamente, o pediatra, certamente as conselheiras de amamentação, mas também o fisioterapeuta pediátrico que pode ajudar logo nesta fase muito inicial. Amamentação, cólicas, em bebês muito pequeninos, não há necessidade de prolongar, porque podemos ter 4 meses muito ricos ou podemos ter 4 meses de muito stress, sem necessidade muitas das vezes, está bem? Portanto, este alerta fica já aqui feito, se não houver tempo depois de voltar a ele. Carla, e acrescentar o que a Mónica nos está aqui a dizer no chat, que maminha é importante. Temos aqui
Sim, Mónica. a nossa Mónica Matos, que é terapeuta da fala e é também conselheira de aleitamento materno aqui na Alcance, e ela diz que maminha é importante, mas se não for possível é importante com o biberão dar lateralmente de ambos os lados, lá está. Portanto, para É isso promover o mesmo. desenvolvimento motor oral e auditivo. Porque às vezes dá-nos mais jeito, não é? Ser sempre de um lado, ser sempre do mesmo lado, assim, tanto para o ato de alimentar, como para dar colinho, para outras tarefas com o bebê, dá-nos muito mais jeito, se calhar, um lado do que o outro, porque também nós somos assimétricos e também nós temos as nossas Exatamente. questões, não é? Mas isto é importante, Carla, e realmente já levaria aqui para outros aspectos, como a assimetria facial e às vezes até as plagiocefalias, não é? As cabeças achatadas Sim, ou que já se... aí mais noutra, exatamente, eu depois vou dar uma notinha sobre isso, tinha aqui pensado quando chegámos à parte do chão, mas dar, por exemplo, conta de que aqui muitas vezes aquelas preferências, ele mama muito bem de uma mama e não tanto da outra. Atenção a isso, ok? E muitas vezes qual é o foco? É porque é mama, uma mama que é boa, outra mama que não é boa. E muitas vezes tem muito mais que ver com o bebê, com assimetrias que já lá estão e que podem depois dar desafios. Aqui dar-vos uma dica, é o pescoço. O pescoço tem aqui. Pronto, até porque as questões os nervozinhos que ele, aqui falando assim de forma muito simplificada, mas que acionam os músculos da boca, eles saem aqui de trás da cabeça. Portanto, se nós tivermos, da nuca, se nós tivermos aqui questões a nível do pescocinho e eles estiverem muito comprimidos, isto vai-se notar na sucção. Enquanto não libertarmos lá atrás, não vamos ter soluções aqui. E não quer dizer que toda a gente dê maminha, mas a questão é que a maminha também nos dá estes sinais de alerta, ok? E o biberon, como a Mónica está muito bem a dizer, está bem? Não queremos aqui complexos de culpa, sentimentos de culpa das mamãs se alguma coisa não correr bem. Agora, pedir ajuda, atempada mesmo, não é? Vou esperar pelos 3 meses, é como as cólicas, vou esperar pelos 3 meses porque depois melhora. Vão fazer um check-upzinho, não custa nada, está bem? Mas pronto, não queremos aqui que isto soa marketing, é só porque é mesmo importante. Pronto. Carolina, depois, a seguir, muito rapidamente, temos estas questões do toque, da amamentação, não posso deixar de referir muito rapidamente também a questão da respiração, ok? Portanto, um bebê que respira bem é um bebê saudável e é um bebê que tem muito mais condições para fazer um desenvolvimento aqui maravilhoso. Pronto, sobre esta questão, efetivamente o bebê é um respirador nasal, eles são as pessoas a idade em que melhor se respira, portanto, sempre que começarmos a ver bebés que respiram pela boca, temos que ter atenção, muito provavelmente o narizinho está entupido, não é preciso termos aqui grandes complicações, mas há de haver ali uma ranhocasita que nós temos que tirar. E isto é muito importante, porque além de facto, como tu falavas muito bem, até pode interferir um bebê que respira pela boca frequentemente, até pode alterar um bocadinho o desenvolvimento dos ossos da cara e também pode ter questão na percepção dos sons. Portanto, lá está. O canal é o mesmo. Pronto, e aqui, apesar de não ser uma questão... Então, se tiver O canal é o mesmo. obstruído, claro que depois do ponto de vista auditivo pode haver alteração, não é? E não se notar logo nesta fase e só mais tarde. Exatamente. Portanto, a respiração, o que é que nós podemos fazer? Primeiro, ter atenção aos ambientes, está bem? Há muita tendência de pôr o ambiente muito quente, atenção, 20, 21 graus é o ideal. Ter exterior, sem ser em zona de carros e de poluição, portanto, a criança poder ter um ambiente arejado e também a questão da lavagem nasal, ok? Que se houver dúvidas e causa sempre algum nervoso, procurar bem a informação e não ter receio. Um nariz limpinho é, de facto, aqui uma dica também muito importante para para estas questões do desenvolvimento. Até porque depois influencia-se a parte postural, influencia a parte aqui também da respiração. Pronto, E depois sobre esta fala, questão... porque se respirarem mais pela boca, está tudo relacionado. Está tudo, é Se impressionante. respirarem mais pela boca, também terão mais tendência a ter uma língua em posição mais baixa, portanto, os chamados crianças com língua hipotónica, não é? Portanto, a língua está mais baixa e, portanto, são crianças que não conseguem depois fazer tão bem a elevação, movimentos de elevação, movimentos mais coordenados do ponto de vista da língua para dizer, por exemplo, o lê ou o re, não é? Caracol. A criança que muitas vezes mais tarde, aos 4, 5 anos, que aparece em terapia da fala e que tem esta dificuldade, lê e re, entre outras questões, naturalmente, é de suspeitar se não terá sido uma criança ou não é ainda uma criança predominantemente com respiração oral.
Exatamente. Pronto, e aqui fazer mesmo esta distinção, porque uma coisa é as ranhocas, não é? Que nós temos forma de as limpar, porque eles são muito pequeninos, portanto aquilo entope muito rápido, mas há formas muito eficazes de as limpar. E outra coisa depois são as infecções, que já querem dizer bichinhos, e aí por isso é que quando se vai para a escolinha, pronto, são coisas diferentes, mas aquilo que nós conseguimos controlar melhor, enquanto papás de bebés pequeninos, é de facto esta limpeza do nariz, isto é muito importante. E leva-nos aqui a outra questão, que é esta parte da respiração também se desenvolve melhor se a criança tiver superfícies e espaço para se movimentar. E este é o outro grande tópico, que eu lhe chamo chão, porque não há outra maneira de dizer isto. Nós temos que tocar a nossa criança, nós temos que lhe dar muito chão e depois vamos ver que temos que lhe dar muito movimento. Eu agora aqui vou ser muito rápida. Mas esta questão do chão tem sido uma batalha. É de facto muito importante que a criança possa desenvolver-se de barriguinha para baixo e, claro, também de barriguinha para cima. Mas esta barriguinha para baixo é mesmo muito importante desde a primeira semana, Carolina. E às vezes os pais parecem que estão sempre à espera de um momento em que o bebê já não pareça tão bebê. Mas a verdade é que esta rotina tem que ser criada, porque é de barriga para baixo, efetivamente, e com espaço livre, e sem ser toda embrulhada em mantas que até limitam um bocadinho o movimento, que a criança vai fazer as principais conquistas. E aqui sim, entramos naqueles marcos de desenvolvimento que as pessoas conhecem, não é? De levantar a cabeça, de ganhar forcita no pescoço, para virar, lá está, para um lado e para o outro, ali aos 3, 4 meses, então a criança já sobe, de forma a que já consegue olhar em redor. Aqui sinal de alerta é uma criança que ainda tem muita dificuldade em subir a cabeça, ou que nós notamos mesmo esforço para se movimentar. Portanto, isto só acontece no chão. Se nós mantivermos muita criança em espreguiçadeiras ou no ovo, não é? Que o ovo é para transporte, mas ainda se vê a criança muito a ficar, temos ombros enrolados, temos uma criança limitada, não é? Nem sequer vai desenvolver muito bem esta rotação do pescoço, porque não tem grande interesse olhar para os limites daquele aparelho, não é? Portanto, diminuir ao máximo a utilização destes apetrechos e, de facto, desde que ele nasce, e que ainda não se queixa tanto, a verdade é essa, porque ainda é mais fácil moldar os seus interesses nesta altura, sempre que se vai mudar a fraldinha, olha, 5 minutos por cada vez, 5 vezes ao dia, claro que sempre sob vigilância. A criança habitua-se e consegue fazê-lo. E aí sim, Carolina, até para compensar um bocadinho a posição de barriguinha para cima, que é aquela em que ele tem que dormir, portanto, e se dormir não há cá volta a dar, mas até porque chegam-nos muitas crianças, de facto, com as cabecitas um bocadinho achatadas e às vezes de forma assimétrica, portanto, aqui várias coisas misturadas, mas por passarem muito tempo de barriga para cima. Ok? Portanto, a barriguinha para baixo é de extrema importância. Isto nós vamos sempre dar esta... Pronto, falaste nas mantas, a sugestão é sempre algo que seja um pouquinho mais rijo, digamos assim, não é? As placas de Eva, um colchão, mas que seja mais rijo. Não é chão, no chão de tijoleira frio, não é? É isso que queremos dizer. Sim, é isso, temos que encontrar aqui o equilíbrio. Depois, mas tem frio, pronto. E eu sei, Carolina, que há imensos desafios. Quem tem animais, quem tem irmãos mais velhos, mas tem que se encontrar. Isto é muito importante. Agora, entramos aqui noutra coisa, que é, se por um lado precisamos deste chão, depois precisamos, na mesma sequência, não vamos tratar este bebê como se ele fosse de porcelana. Ou seja, é também muito importante dar-lhe um movimento, e aqui o movimento pelo corpo do adulto. E então, esta ideia de só o manter ali deitadinho, seja pronto, barriga para cima, barriga para baixo e tocar-lhe muito, mas também podemos desde muito cedo, e logo sentimos que há ali um controle de cabeça já um bocadinho mais eficaz e que não nos atrapalha tanto aquela questão da cabeça, dar muito colo aos miúdos logo erguidos, portanto muito direitinhos. E isto às vezes é algo que também passa um bocadinho ao lado. Portanto, aqui entra muito aquela questão, por exemplo, do baby wearing, dos panos, das mochilas, é um mundo, não vamos entrar por aí, mas de facto é muito importante. E aí também permite à mamã fazer algumas coisas, porque isto é uma ansiedade comum a todas as mães, que é, eu desde que tenho bebê não faço nada. E esta pode ser uma forma de ter, às vezes até dá para estarmos quase nuazinhas, não é? Com eles encostadinhos a nós, com o pano, ou com a solução que encontrarmos, e também podemos pedir ajuda para encontrar essa solução, e depois andarmos de um lado para o outro. Portanto, estes movimentos na vertical vão ser muito, muito interessantes para desenvolver aqui um outro sistema que está relacionado com o equilíbrio, ok? Que é o sistema vestibular, para não vamos estar, mas isto tem que ser contrabalançado com as outras estratégias, ou seja, não, e mesmo quando nós o movimentamos para ir mudar a fralda, para levantar, não ser tudo numa câmara lenta, porque a criança precisa efetivamente deste movimento. Aquele reflexo que a criança tem, por exemplo, de se assustar, Carolina,
tem que ser um bocadinho desconstruído e para efeitos do desenvolvimento motor, para tirar um bocadinho mais estes receios. Portanto, esta parte do movimento é mesmo de extrema importância. Eu costumo brincar que aqui os pais são especialistas, Pois, o pai e homem. Aviões. Aquelas brincadeiras de aviãozinho, aquela brincadeira que está sempre para a mãe, ai, cuidado, Exato. cuidado, mas efetivamente, por isso é que há um pai e uma mãe, e pronto, quando não há quem cumpra esse papel. Mas efetivamente, exatamente, não vamos aqui, que senão daqui a bocado somos acusadas aqui, mas este equilíbrio é muito importante. Portanto, olha, Carolina, se não pudesse dizer mais nada, só dizer estas questões de toque, respiração, porque não consigo não falar da respiração, chão, barrinha para baixo acima de tudo, porque eu sei que é aí que está o desafio, e movimento, pronto. Agora, imaginem, Claro. depois é misturar isto tudo. Porquê é que eu não dou movimento enquanto canto uma canção, enquanto está a tocar-me? Tudo misturado é que dá de facto aqui as condições ideais. Estamos a falar dos 4 primeiros meses, quando nós ainda andamos malucos. E as hormonas e tudo mais. E as hormonas. Ia dizer que, no fundo, é seguir a estimulação dos sentidos. Portanto, e porque já falaste, estes 2 últimos que falaste do toque e da parte do equilíbrio, não é? Da parte do movimento, aliás, que tocam naqueles 2 sentidos que não são tão falados, não é? Que é o proprioceptivo e o vestibular. E todos os outros, portanto, o visual, não é? A visão, a audição, o olfato, portanto, tudo isto é importante para a criança, para desenvolver com a criança. Bebê! Recém-nascido! Para o recém-nascido, exatamente. Sim, Carolina, a tonicidade mesmo do corpo, do tronco, pescoço, numa fase inicial, o controle dos olhos, a orientação espacial, vem tudo desta fase. Portanto, se nós passarmos efetivamente os primeiros meses com o bebê muito quietinho, muito só no seu ovinho ou no ninho, e não lhe dermos de facto já estas experiências com peso e medida, claro, e com aqui também uma notinha, com as rotinas também bem, no início, os primeiros 3 meses ainda não há rotinas, mas depois começar a definir aquilo que é a melhor rotina para a família e para a criança, ok? Porque depois começa-se a perceber aqui já alguns padrões, que a partir dos 4 meses já é mais interessante de os poder começar a estabilizar, mas, portanto, se nós fizermos isto, em princípio tem tudo para correr muito bem daí para a frente nas aquisições posteriores. Pronto, saindo aqui um bocadinho destes 3 meses, não é? Das mãos à boca e tudo mais, mas depois temos, aos 6 meses, a criança já está, por exemplo, barriguinha para baixo, e nós temos muitas crianças, é mesmo pensarmos nas crianças com que lidamos, e muitas não cumprem isto, mas em teoria, aos 6 meses, a criança já estava de barriguinha para baixo, com os braços muito esticadinhos, portanto já muito curiosa com o que é que se passa ao lado, assim uma posiçãozinha quase de réptil, ok? E já vai ser quase nesta altura que vão acidentalmente começar a rolar, portanto a ter autonomia para se movimentarem no mundo e a receberem informação do que os rodeia com autonomia. Exatamente. Ok? Portanto aos 6 meses, exatamente. E depois, estava aqui também só a ver as notinhas para não me esquecer, e é giro, porque estes 6 meses depois também é a altura em que fica um bebé social, portanto começa a ficar muito mais nesta relação com o outro, pronto. E depois, se tudo correr bem, isto é quase em catadupa. Aos 7 vem o rastejar, pouco depois vem o gatinhar, aos 8 efetivamente a criança começa a fazer já mais sentido estar de pé, e até faz sentido do ponto de vista do desenvolvimento ósseo, a criança já estar de pé, passado uns tempinhos, quando damos conta, vai começar a falar, vai dizer as primeiras palavras. Ainda ia pegar um bocadinho antes na sequência que estavas a dizer, ou seja, aos 6 meses nós começamos a perceber muito mais os interesses do bebê e as necessidades dele, portanto começamos a perceber que mesmo com o choro ou com o resmungar que ele já faz, não é? Que já não quer estar em determinado sítio, que já não quer, ou por outro lado começa a dar os braços para ir a uma determinada pessoa ou para se dirigir a um determinado objeto, e depois, portanto, tudo isto em sequência, lá está, do desenvolvimento harmonioso motor, e depois aos 9 começa a apontar. E o apontar, por exemplo, não é, que é antecedente ao falar, há estudos que provam que as crianças que apontam, não é, em grande percentagem, as crianças que apontam aos 9 meses, são crianças que vêm a falar. Por isso é que nós costumamos até dizer que os pais devem fazer a festa do apontar, quando a criança aponta,
e quando a criança aponta intencionalmente. Portanto, quando ela aponta para uma coisa que nós percebemos que ela efetivamente quer, não é? Não é só fazer o movimento do indicador, é mesmo o apontar comunicativo. Ela quer aquilo, não é? Ela Exatamente. quer aquela bola, ela quer aquele Carolina, brinquedo. porque nesta idade também dos 9 meses é quando a visão dos detalhes também está Lá melhor. está. Portanto, claro, a criança já distingue, já não é só, porque a visão vem muito Uhum. imatura, está bem? Isto também é importante as Sim, pessoas perceberem. Às vezes até se quer estimular sim, muita coisa muito cedo e a verdade é que sim. a visão vem muito imatura. Até me lembrei de dizer aqui nestas idades muito precoces e quando temos a criança, por exemplo, no chão, desculpa agora fazer aqui um retrocesso, mas é porque é importante, quando falamos em chão, às vezes a dúvida é, mas a minha criança não se interessa em estar lá. Mas aí voltamos a recuperar o toque, a canção, os sons, e se tivermos que pôr realmente objetos para estimular o interesse da criança, o rosto é sempre o melhor, a criança vem Sem formatada para reconhecer a espécie, dúvida. e se tivermos que pôr de facto objetos e imagens, são imagens com contraste, portanto pretos e brancos, tudo o que for, coisas muito pastel Sim. não chamam a atenção da criança nesta idade. Mas aqui aos 9, voltando aqui para os 9, a criança já tem muito mais noção dos detalhes e já tem uma visão muito mais rica. Então lá está, já aponta, porque ela até já vê exatamente no meio daquelas coisas que ali estão na sala o que é que ela quer, ok? Exatamente. O Mágico, é mágico. uma atitude, lá está, motora e que tem um poder comunicativo já muito grande. Pronto, e depois a partir daí, lá está as primeiras palavras, também não falámos nesses conceitos, mas acho que são importantes deixar aqui, que é a questão da imitação motora e da imitação vocal, ou seja, a mãe neste processo, a mãe e o pai neste processo, desde muito cedo, repetirem, não é, aquilo que a criança vai fazendo, tanto do ponto de vista motor, como do ponto de vista da fala e atribuir significado, está bem? Portanto, eles estão a dizer pá, 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 pronto, é nesta altura, não é, que os pais dizem, ele já diz papá ou já diz mamã, pronto, ainda não diz, mas é positivo que o façam, portanto, que estimulem, que repitam o que o bebê diz, porque a seguir vai ele fazer isso, vai repetir aquilo que vocês vão dizer, portanto, isso é muito importante, e do ponto de vista corporal, a mesma coisa, portanto, nós fazemos até do ponto de vista da expressão facial, pronto, no fundo as caretas, as coisas que vamos fazendo para eles, são importantes para eles reterem a informação sobre como é que isto tudo se movimenta, será que a minha mãe está satisfeita, não está? Eles começam a ter muita percepção, até porque das primeiras coisas que eles começam a reagir é ao não, precisamente. Portanto, quando o pai ou a mãe já está mais zangado e que diz que não, eles começam a ter mais reação a isso, por exemplo, e vem nesta lógica. E convém, Carolina, não é? Associar sempre o que se está a dizer e efetivamente ser congruente com aquilo que se está a demonstrar, quer no rosto, quer no corpo. Portanto, verbalmente e não verbal, sim. Não é? Não faças isso, mas estamos todos fofinhos. É muito importante quase exagerar um bocadinho as mímicas nesta altura. É muito importante, sim. Exatamente. Estou aqui a reviver essas coisas todas com a minha filha, pronto, de facto, são períodos mesmo muito mágicos. Mas aqui é muito importante, lá está, e porque queremos sempre, eu tenho sempre algum receio que fique aquela ideia muito romântica destes primeiros tempos, e a verdade é que os primeiros tempos são efetivamente desafiantes, Carolina. Sim, sem dúvida. Portanto, mas a mensagem, uma das mensagens mais importantes é de facto seguir, porque isto tendencialmente os pais fazem isto. Se não estivermos de facto demasiado... São questões naturais, mesmo quando estamos a falar desta imitação motor, esta imitação vocal, são coisas naturais, as mães e os pais fazem isto de uma forma perfeitamente espontânea, não é? Embora, pensando por exemplo na parte motora, na parte dos gestos, já existam muitos sistemas convencionados, como o Baby Signs, por exemplo, que ajuda também a desenvolver esta componente gestual para promover a fala em bebés ditos normais, está bem, ou com alguma questão, mas perfeitamente adaptada a bebés normais, a desenvolvimento normal, mas é positivo que os pais pensem nos próprios gestos, não é? Quando não é? O gesto de comer, ou o gesto de beber,
isso vai atrasar a sala, pronto, e que exatamente. façam isto, não é? Que façam, e as pessoas geralmente de uma forma muito espontânea, os pais têm esta comunicação gestual e corporal com as crianças, e isto é super positivo para tudo o resto que vem depois, não é? Exatamente. Olha, Carolina, já que estávamos a falar dos 9, e só para também, pelo menos, não acabarmos Sim, sem falar do andante, pronto, depois ali por volta dos 12 meses, então a criança vai aqui adquirir a marcha. A marcha começa sempre primeiro por ser de lado, está bem? Por isso é que, e tu é que referiste isto, espetacular, a terapeuta da fala é que referiu isto, mas nós às vezes queremos acelerar este processo e temos muita tendência de começar logo a agarrar na nossa criança pelas mãos, às vezes até quase, eles estão quase pendurados pelos braços, pronto, para que tentar que ele ande, mas de facto inicialmente nada como o sofá, a mesa de centro, e ele é agarradinho e vai começar por fazer este trabalho de lado, ok? E depois é que virá a marcha de frente e mais autónoma. Só por dizer que a média, sim. apesar de nós falarmos ao ano andante, na realidade a média da aquisição da marcha, a média ronda ali os 15 meses, portanto nada de ficar também com uma ansiedade enorme. Se já tiver tudo, todas as etapas estiverem a ser cumpridas, a marcha vai acabar por ocorrer em determinado momento. Esta fase não é a que mais me preocupa, às vezes os desafios são muito mais cedo e passam um bocadinho ao lado. Se de facto a marcha também já estiver a atrasar muito, então também é importante pedir aqui alguma ajuda e perceber, está bem, a partir dos 18. Mas de antes, só por dizer, Carolina, chegavam-nos as crianças com as questões motoras aos 18, repara, só quando chegavam aos 18 meses e não andavam é que... E agora não, felizmente, quer dizer, vêm muito mais cedo, até vêm muito mais numa atitude de prevenção, de querer perceber um bocadinho mais como é que podem aqui também promover, lá está estas dicas que nós estamos a dar, fazer pequenos check-ups, e isto é muito importante. Eu acho mesmo que isto vai mudar muito a realidade daqui a uns anos. Das crianças que nós vamos ter, Sim, o nosso mundo. ia dizer relativamente à fala, pronto, a média é, e por vários motivos, mas porque ainda não está assim tão cimentada esta importância das primeiras palavras entre 1 ano e os 18 meses, pelo menos, há muitos pais que chegam com as crianças que ainda não falam aos 3 anos. Há muitas crianças que nos chegam só nessa faixa etária porque efetivamente ainda há muito este mito do dar tempo, pronto, já falámos aqui hoje, não é? É claro que respeitando o ritmo da criança, mas quer dizer, há marcos que são de relevância e que temos que tentar, não é, respeitar e mais uma vez, como dizia no início, se calhar um atraso de linguagem pode significar um atraso psicomotor ou uma outra coisa qualquer que está na origem desse atraso da fala, portanto depois há muito mais outras questões que podem advir ou que podem, não é, no fundo anteceder e que precisamos de olhar para elas e que precisamos de perceber, mas ainda há muito esta ideia de que com o tempo vai passar e portanto se aos 3 anos não fala, pronto, depois vai para, ou porque esteve, não é, em casa e nessa altura é que entra na escola e depois falará, e pronto, e tem que se ter essa, na escola, portanto no jardim de infância, não é? Porque Exato. na escola já é outro também dos celeumas, não é? Que é os pais, efetivamente pais e profissionais também darem algum desconto a crianças que tenham dificuldades na fala aos 3, aos 4, aos 5, portanto que falam, mas que têm dificuldade em falar, em expressar o que pensam, o que sentem, etc. Portanto, e já virem só em idade escolar. Pronto, e nessa altura ser sempre muito mais complicado, não é, de chegarmos, porque há certamente todas estas etapas de base que poderão ou não estar afetadas e teremos que ir ainda mais à essência, não é? Oh, Carolina, só dar aqui uma notinha de positiva no sentido, apesar de todos os desafios que nós estamos a atravessar e já mesmo antes da pandemia havia muitos desafios relacionados com estas questões do desenvolvimento, os profissionais estão preocupados com o desenvolvimento das crianças, é verdade, está a faltar brincadeira na rua, está a faltar brincadeira livre, pronto, há muitos trabalhos já sobre isto. Exatamente, portanto há muitos desafios, mas só dar, por exemplo, aqui uma nota positiva e sobre essa questão, só para tocarmos nisto muito rapidamente, eu penso que nós temos que terminar muito em breve. Sim. Temos de terminar, mas só dar uma notinha que, por exemplo, tivemos um contacto esta semana, não posso mesmo deixar de referir isto, de uma mamã, pronto, de um menino já de 6 aninhos, portanto já na escola, que está a ter muitas dificuldades na escola e a própria mamã já no telefonema
conseguiu olhar para trás, portanto, sinal que apesar de tudo estamos a fazer um bom caminho nestas correlações. Portanto, a própria mamãe estava a pedir ajuda para um menino de 6 anos com dificuldades já escolares, mas 6 já mais. Mas já a identificar, ele sempre foi muito sossegado e nós de repente achávamos aquilo positivo e agora é que eu vejo que houve ali coisas, eu não falei, foi já a mãe com esta noção de que tinha tido uma bênção, isto é muito comum, tinha tido uma bênção porque era um menino, pronto, sossegadinho e tal, não era muito desarrumado, não era, pronto, que depois houve ali alturas em que ela se preocupou um bocadinho porque ele nem com os amigos gostava muito, portanto há de haver ali muita coisa, eu disse, pronto mamãe, já está tudo dito, nós temos que trabalhar agora a questão, pronto, da escola, das aprendizagens, leitura, escrita, mas não há volta. Vamos ter que lá ir atrás, ver o que lacunas é que eventualmente possam ter ficado do ponto de vista sensório-motor, requisitos para... Sim, nós também podemos falar um bocadinho da nossa experiência e às vezes até estarmos em contexto de sala de jardim de infância, de creche, até às vezes nos próprios rastreios que vamos fazer e que estamos em contacto com educadoras e que as educadoras ou educadores nos dizem, nos falam muito das crianças que são muito agitadas e que são muito irrequietas, os bebés que são muito agitados e que, pronto, e realmente a irritabilidade numa criança é uma coisa que preocupa e que deve-se tomar atenção, não é? Mas depois nós estamos a dar por nós a pensar, epá, mas eu estava mesmo a pensar naquele que está ali no cantinho super apático e que não interage, portanto esses que são muito mais sossegadinhos e que passam mais despercebidos, porque enfim, lá está, não dão muito trabalho, digamos assim, estão no mundo deles e pronto, e também são situações de preocupar, portanto, um extremo e o outro. Um extremo e outro. Carolina, mas em bebés, está bem essa irritabilidade em bebés pequeninos e aquelas cólicas que ainda estão muito associadas às questões ali gastrointestinais e tudo, também é um mito. Há muita situação que pode provocar aquele choro muito descontrolado e nenhuma família merece estar a passar por isto sem pedir aqui alguma ajuda, está bem? No bebê pequenininho. Eu não posso mesmo deixar de dizer isto, que há famílias às vezes malucas e eu acredito que haja famílias de bebés pequeninos nesta situação que estejam a assistir à nossa live e que nos achem perfeitamente que estamos aqui a falar de um conto de fadas, está bem? E não estamos. Pronto, mas se de facto estamos nesta fase com muitas cólicas e a sofrer, peçam ajuda, está bem? Para desfrutarem destes momentos. Há formas de solucionar. Olha, nem de propósito, nós primeiro temos aqui também uma partilha da Rita Moraes, que é a nossa psicóloga também da equipa, a falar sobre a importância também de trabalhar o mundo simbólico, do sentir, os significados do mundo interior, e aqui fica já uma deixa, porque de facto a criança também comunica muito, ainda antes destas questões da fala, pelo corpo. Mesmo a criança que já fala. Isto também é muito importante e estas questões do mundo interior. Havemos de abordar esta questão. Comunicar não é só verbalmente, é também não verbalmente. E eu ia dizer, Carla, só acrescentar que bebés e crianças já manifestam muita coisa pelo corpo e também os adultos. Portanto, o que nós manifestamos para eles também acabam por reter e que não é sob a forma de palavra, não é em palavra, sem dúvida. Exatamente. Exatamente, é isso mesmo. E agora, nem de propósito, Carolina, está a Cláudia Oliveira, que nós também conhecemos, educadora, que uma curiosidade, já percebi que o desenvolvimento da parte motora está relacionada com a linguagem. Cláudia já tinha percebido isto há muito tempo. E o nascimento dos dentes pode estar de alguma forma relacionado com o desenvolvimento? Depois continua aqui, agora não vou ler, mas porque vou responder já à Cláudia. Posso, Carolina, fazer já aqui claro que sim, nem de propósito mesmo. Cláudia, eu acho que nem de propósito, para a semana nós temos uma live super especial, neste caso eu não vou estar a assistir, mas será com a Carolina, precisamente uma convidada sobre que se chama. Isso não pode ser uma convidada especial. Exatamente, e que vai falar muito ainda, vamos entrar mais na boca e vamos entrar aqui muito nos dentes, portanto talvez já possam adivinhar um bocadinho o que é que aí vem, portanto eu acho vamos ter que deixar essa pergunta, Cláudia, porque faz todo o sentido, até ia dizer precisamente que não focámos hoje na questão dos hábitos orais, está bem, não falámos de chupeta, biberão, roer as unhas, chuchar, não é, sugar o dedo, esse tipo de hábitos que também podem prejudicar a fala, não é? Hoje era mesmo para tentarmos entrar aqui nesta relação entre o andar e o falar, mas teremos sem dúvida mais oportunidades e próximo sábado é mesmo para falarmos sobre esta ligação entre os dentes e a fala. Portanto, Cláudia, tens que estar no próximo sábado. Mafalda, aqui um bocadinho fazendo a brincadeira, temos também aqui a Mafalda Pedro,
que é uma pessoa também muito especial para mim. Eu vou confidenciar, porque é importante da minha filha. Que está aqui também a falar, Carolina, acho que também queríamos interação, agora temos que permitir. E temos aqui todo o gosto. Uma criança que aprenda duas línguas ao mesmo tempo se influencia e se é um Não, fator para atrasar a fala, Carolina. É um bocadinho não, é um como mito, é que não essa é? situação. Isto são As dúvidas. crianças bilíngues, e está cada vez mais comprovado que são, até é positivo, portanto, a criança saber, no fundo, falar e vai adquirindo essa informação do meio exterior, digamos assim, através de duas línguas, uma materna, não é? E outra, ou no contexto onde está, por exemplo. Ou quando falamos, por exemplo, crianças que são, por exemplo, no nosso caso, são portuguesas e que estão a aprender o inglês desde cedo, por exemplo, isso não é motivo por si só, está bem? Não é motivo por si só para atrasar o desenvolvimento da linguagem na língua em que predominantemente a criança deve estar a falar, está bem? Oh, Carolina, mas aqui não posso deixar eu também de dizer, a verdade é que se nota muito, porque, e tu saberás explicar isso melhor que eu, também pode ficar aqui, é um tema muito interessante, mas a questão é, a verdade é que por si só não, mas normalmente isto está associado depois a outras questões que podem influenciar, e normalmente é a falta de consistência, não é? A falta de consistência como se apresenta esta questão das duas línguas, Sim, tem muito a ver porque depois com o próprio contexto familiar, se em casa também falam as duas línguas, como é que é feita a transição entre um conceito e outro, numa língua e noutra, não é? exatamente. Portanto, e na escola, portanto, isto depois causa realmente aqui preocupação e sem dúvida que cada situação é uma situação. Eu estava a pensar, nós temos agora muita, por causa da questão das línguas, aparecem muitas crianças a falar brasileiro, por exemplo, que vão aprendendo brasileiro desde muito cedo nos ecrãs, portanto, e que veem desenhos animados e que pronto, já vão assistindo a várias coisas na internet em brasileiro e que depois transportam isso para o dia a dia. E, portanto, em casa não se fala brasileiro, não é? E fala-se português de Portugal. Depois este vocabulário português no Brasil realmente pode trazer aqui outro tipo de desafios, está bem? Mas isto é diferente do bilinguismo. O bilinguismo é outra questão. Mas podemos depois aprofundar certamente esta ideia, porque há muitas outras preocupações e que acabam por ser mitos, outras nem por isso, relacionados com o desenvolvimento da linguagem e da fala, e certamente poderemos falar nisso noutros encontros, está bem? Exatamente, exatamente. E não sei se quiserem ir perguntando aqui algumas questões. Se nos quiserem deixar mais alguma pergunta, senão também ia só dizer, Carla, que de facto sim, pronto, e que já fomos falando aqui, a verdade é que estes desenvolvimentos, ou esta relação já está comprovada, não é, cientificamente, embora de senso comum não é assim tão, as pessoas não acham que isto seja tão, não é, que haja tanto esta relação, de senso comum, mas que sem dúvida é na família que isto tem mais valor, tem mais preponderância, portanto são os pais os melhores terapeutas, são os pais que devem realmente conseguir encontrar este equilíbrio entre a estimulação que devem ter e as tarefas domésticas e tudo aquilo que o trabalho e tudo aquilo que os preocupa, para irem conseguindo realmente promover e estimular o desenvolvimento das crianças. Portanto, a ideia aqui era passarmos algum conhecimento que já existe fundamentado, também da nossa experiência, e aqui não posso deixar de referir que é a experiência enquanto terapeutas, mas também, sem dúvida, a experiência enquanto equipa, porque aprendemos imenso com todos os profissionais com quem trabalhamos e com quem lidamos nas escolas, com os educadores, com os médicos, com outros técnicos, e que no fundo é nesta partilha de conhecimentos que vamos vendo que de facto a teoria depois se comprova, não é? Na prática. Sim, Carolina, nós, exatamente, além da parte terapêutica, não podemos deixar de dizer, não é por também estarem aqui educadoras, mas a verdade é que isto implica também um bocadinho, toda a gente, pais, educadores, terapeutas, saírem um bocadinho da zona de conforto e, olha, deixa-me ir ver a perspectiva
do colega, deixa-me ir ver a perspectiva da educadora, pronto, e aqui as educadoras têm um papel também muito interessante porque têm este volume, não é? Têm estas várias crianças e apesar de não se querer comparar, a verdade é que permite um conhecimento porque vê-se uns de uma forma, outros de outra e são uma fonte inesgotável de informação, que complementada depois com a parte que as terapias acabam por dar, não é? Para mim são as equipas mais espetaculares. Exatamente, exatamente, com a família, mas a família já nem falo, porque a família são aqui os nossos tesouros maiores. Pronto, exatamente. Eu acho que estamos em ponto de terminar esta nossa conversa. Carla, quero-te agradecer por aceitares este desafio, por nos termos proposto este desafio. Eu espero que tenha sido útil para quem nos esteve a assistir, para quem ainda poderá assistir depois da gravação no Facebook. E pronto, estamos aqui para responder agora a outras questões que nos queiram colocar posteriormente. E agradecer também a presença dos nossos participantes, as questões e as opiniões que nos foram deixando. Exatamente. Carla, complementar? Sim, não, vou só aqui acabar de uma forma um bocadinho de brincadeira com uma das frases que nós também gostamos muito, portanto já fomos dando aqui algumas das nossas frases preferidas e agora há pouco tempo encontramos outra, a Carolina encontrou, depois partilhou comigo, que diz que a infância é o chão onde caminharemos o resto da vida. Portanto, a ideia destas nossas partilhas é de facto este chão onde caminharemos o resto da vida, poder ter aqui quase como uma dieta equilibrada, não é? Ter aqui todos os ingredientes que permitam à criança atingir o seu máximo potencial, e aqui estamos a falar não é só de fala e de marcha, mas emocionalmente, afetivamente, socialmente, realmente o que nós mais queremos é um mundo melhor, a verdade é essa e a verdade é que começa logo aqui em pequeninos, portanto estamos aqui disponíveis e vamos trazer muitas novidades aí boas. Olha, posso falar de brincar a brincar? Sim, deves. Estou aqui, mas estou envergonhada. Porquê? Porque eu agora lancei-me aqui também numa aventura, precisamente por esta vontade às vezes de partilhar pequenas dicas, pequenas coisas que às vezes até são um bocadinho, parece descontextualizadas, mas que eu acho que podem ser úteis a alguém. Então, quem quiser depois espreitar o nosso YouTube, nós vamos começar a partilhar alguns vídeos. Nós, porque sou eu e o ursinho da equipa Alcance. Alguns vídeos, portanto, um bocadinho indo de boleia com alguns brinquedos, algumas brincadeiras, falar um bocadinho também sobre estes temas do desenvolvimento, coisas mais simples, mais curtinhas. Estou muito aberta a que possam também colocar questões para depois nós podermos responder. Portanto, no fundo, a brincar, vamos aqui falar destas questões que no fundo são muito sérias, não é? Pronto, vão tendo uma cadência, só dizer, mais ou menos semanal, portanto podem ir acompanhando as nossas páginas no Facebook e no Instagram, e as nossas lives. Em princípio estamos com planificação também semanal ao sábado, portanto vamos divulgando e esperemos contar convosco. Pronto, muito obrigada a todos. E boas brincadeiras, boa continuação, esperemos que tenham desfrutado desta conversa e que desfrutem muito dos vossos bebés aí em casa. Está bem? Na escola. Então vá, tchau, obrigada. Adeus, obrigada.